cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, ele deixa claro aqui que ele está falando da ceia, quando ele diz: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, participar da ceia do Senhor, amado, significa que nós temos comunhão com o corpo de Cristo, que nos mantém ainda em comunhão com o corpo de Cristo. O que é ter comunhão com o corpo de Cristo? Participante do corpo de Cristo. Alguém que participa ativamente do corpo de Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Aquele que participa das orações, na comunhão e no partir do pão. São aquelas pessoas que dizem assim: não tenho nada em comum. Todas as nossas coisas são comuns. Nós pensamos as mesmas coisas. Nós pensamos na mesma doutrina. Vivemos a mesma doutrina. Nós temos o mesmo Senhor. O meu Senhor é o nosso Senhor. O meu Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso é participar das mesmas coisas. Isso é ter comunhão. Então, por banalizar a ceia do Senhor e as coisas de Deus, a ceia ela caiu em descrédito, ao ponto de pessoas acharem que não é tão importante participar da ceia. Participar da ceia, amado, não é um ato comum. Ele é um memorial, ele é algo que nos leva, nos traz à memória o sacrifício de Cristo ali naquela cruz do Calvário. Então, ele não é algo comum. Nós não podemos olhar para a ceia do Senhor e desprezá-la. Então, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 11, por isso que ele vem repreendendo a igreja. Porque a comunhão, ela tinha tanta importância naquela época, e evidentemente que ela tem hoje também a mesma importância, que eles criaram lá a festa do amor, a festa ágape. E como que era feita essa festa? Justamente, amado, que eles aproveitavam o dia da ceia, não é? Para compartilhar uns com os outros aquilo que eles tinham. Então, como que se fazia? Fazia a festa do amor antes da ceia. Então, as pessoas levavam comidas, levavam bebidas ali e ficavam ali, justamente para criar um clima de comunhão intensa, para que na hora da ceia, da celebração da ceia, realmente todos estivessem no mesmo sentimento, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo parecer. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas também até aquela festa ela foi se perdendo. Ela foi se perdendo no tempo. Porque as pessoas que eram ricas, elas levavam as suas comidas, E eu já disse isso algumas vezes aqui, como vinha pessoas de muito longe, que não tem a facilidade que tem hoje. Então, vinha pessoas de muito longe e demorava de chegar. Então, as pessoas com pressa, pensando nele próprio, no seu próprio umbigo e na sua própria fome, eles comiam antecipadamente aquela comida e bebiam aquela bebida. E os outros ficavam sem comer e sem beber. Então, fazendo assim, simbolizava que eles estavam fazendo as coisas de Deus sem temor algum, sem reverência algum. Como que eu vou participar na ceia do Senhor
se eu não tenho preocupação com o meu irmão? Então Paulo, ele vem repreendendo e dizendo, não louvo nisso vocês, porque vocês comem antecipadamente sem esperar uns aos outros. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, eu estou com fome, então vou sofrer por causa do meu irmão que não chegou ainda. Não é? Então isso foi ficando no esquecimento. Qual igreja hoje que tem a festa do amor? Que tem a festa ágape? Né? Que tem esse banquete para unir as pessoas. Então eles traziam coisas de longe, repartia não só a comida, mas muitas outras coisas, eles repartiam uns com os outros, para cuidar da necessidade uns dos outros. Isso é amor, isso é ter comunhão, isso é viver em união. Isso gera derramamento do Espírito Santo de Deus no meio do povo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E há muitos também, amado, nesse dia, que diz assim, não, a ceia, na realidade, ela só existiu no tempo de Jesus. Aquela ceia que o Senhor Jesus Cristo, ele instituiu ali, que ele fez ali, que sendo assim não é nenhuma instituição, né? Não foi nenhuma instituída por Deus, foi só aquela ali e acabou. Então não precisa mais cear. Agora, o grande problema é que as pessoas escutam esses tipos de ensinamentos, porque tem acesso hoje a eles. E as pessoas, então, vai aprendendo essas coisas e começam a banalizar a ceia do Senhor, a desprezar a ceia do Senhor. E a participar da ceia do Senhor, amado, ainda que venha para a ceia do Senhor, ele vem de uma forma irreverente. Ele não tem reverência. Às vezes ele está no culto, mas para ele é como se fosse um culto qualquer, como se ele tivesse no sofá de casa, como ele estivesse numa praça qualquer, e se comporta de forma mal no meio da reunião, no meio do culto. Por quê, amado? Tudo isso porque perderam o respeito, perderam o temor pelas coisas do Deus Todo-Poderoso. Mas o apóstolo Paulo, para quebrar isso aí, ele vai dizer assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Eu não recebi de homem. Não foi o homem que me ensinou sobre a ceia, sobre os ensinamentos da ceia. Foi o Senhor mesmo que falou para mim. Ele mesmo disse para mim essas coisas. E são essas mesmas coisas que eu estou ensinando para todos vocês. Por que Paulo fala isso, amado? Alguém, se quiser contestar, por exemplo, isso daqui, ele vai dizer, mas e o Evangelho? Ele aprendeu lá com o Evangelho. Não, mas o primeiro, 1 Coríntios, 2 Coríntios, essas cartas aqui, elas foram escritas primeiro. Os evangelhos foram escritos depois dessas cartas de Paulo. Então não tem como ele ter buscado informação em escritos lá dos apóstolos. Por isso que ele vai dizer, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Foi ele mesmo que me ensinou. Então alguém diz, não, aquela ceia ela parou lá no Senhor Jesus. Claro que não. Paulo está dizendo que Jesus Cristo, ele passou essas informações para ele da ceia. Então ela é importante para mim, para você e para todo aquele que tem temor ao Senhor e Salvador Jesus e o teu sacrifício na cruz. É a instituição dele. E quando que ele instituiu isso? Na noite que ele foi traído. Na noite que ele tomou o pão.
O Senhor e Salvador Jesus Cristo, na realidade, ele não comeu a Páscoa. Ele fez a transição, né? A gente, por exemplo, quando olhamos para a mesa que eles participaram lá, a gente não vê, por exemplo, o cordeiro, o animal, o cordeiro. A gente não vê lá as ervas amargosas. O Senhor Jesus Cristo, ele pega o pão e disse: esse pão é o meu corpo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que era símbolo passa então a ser realidade. A realidade é Cristo. Os símbolos ficou lá no passado. Hoje a realidade é o Senhor. Então ele instituiu a ceia no dia que ele foi traído. Quando ele tomou o pão, ele deu início à ceia. Glória ao nome do Senhor. Então a instituição da ceia não é de homem, como muitos já dizem por aí. Os falsos profetas, ensinadores, ensinam por aí. Isso é invenção do homem, isso ficou lá no passado. Não, mas o Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá, amado, ele não celebrou a Páscoa. Lá ele instituiu a ceia do Senhor. Porque muitos vão dizer assim: não, mas lá ele celebrou a Páscoa. Não, lá ele não celebrou a Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. E ele diz: fazei isso em memória de mim todas as vezes que comerdes. Então ele vai dizer: todas as vezes que comerdes. Não foi uma única vez, mas isso se estende de geração em geração. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer assim: e tendo dado graças, né? E tendo dado graças. Então a ceia, amado, o ambiente da ceia, ele é um ambiente alegre. Ele é um ambiente alegre. Ele não é um ambiente triste. Porque alguém pode dizer: é um ambiente triste porque está falando da morte de alguém, está falando da morte do Senhor Jesus Cristo, lá ali naquela cruz, há 2000 anos atrás. Mas na grande realidade, a ceia do Senhor, ele é um lugar ele é um memorial mesmo, que nos faz lembrar da morte do Senhor. Mas não é uma memória que vem tristeza, não é uma memória, né, que gera angústia no nosso coração. Por quê? Porque essa morte vicária do Senhor Jesus Cristo foi que trouxe a nossa libertação. Foi através dessa morte que hoje nós temos a liberdade para adorar e para glorificar o Senhor, que antes nós não tínhamos, porque quem conduzia a nossa vida era a nossa velha natureza. Quem conduzia a nossa vida era o espírito de escravidão que habitava no nosso ser. Então essa morte do Senhor Jesus Cristo, ela traz alegria e contentamento para o nosso coração. Por isso que lá no Salmo 40, parece que o verso 16 diz assim: que alegre-se em ti todos aqueles que te buscam. Né? Nós temos que se alegrar em Deus. Então, o momento da ceia é um momento de grande alegria, é um momento de grande reverência, é um momento bom para a gente pensar na nossa vida, como nós éramos e como nós somos agora na presença do Deus Todo-Poderoso. Antes nós tínhamos a condição de condenado, agora nós somos pessoas livres na presença de Deus. Antes nós estávamos mortos, hoje nós estamos vivos na presença daquele que nos libertou. É um momento de extrema alegria. Não é, amado? Não é um momento de choro, de pranto, choro de tristeza, de pranto,
choro né? Não. Servir a Deus, nós temos que servir a Deus dando graças ao Senhor. Né? E aqui também expressa, tendo dado graças a Deus, é um culto, é um momento especial para agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que além de nos ter libertado, Ele continua cuidando de nós, com tanto amor, com tanta dedicação, suprindo as nossas necessidades, nos dando livramento desde a hora que levantamos até a hora que deitamos. Deus, Ele nos livra e cuida de nós, amado. Sem Deus, nada podemos fazer. É um momento de gratidão, de expressar gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Né? Quantas pessoas são ingratas ao Senhor? Ele não tem gratidão no coração. O pecado da ingratidão, ele está espalhado por todos os cantos e dentro das igrejas. O pecado da ingratidão. Nós temos que olhar para as coisas de Deus e ser grato a Ele. Ser grato a Ele, amado, vai nos levar a continuar recebendo as bênçãos de Deus, sendo alvo das bênçãos de Deus. Uma pessoa, quando ele tem o coração ingrato, é como se ele estivesse estancando a fonte. É como se ele estivesse impedindo que Deus continue abençoando a vida dele. Nós temos que ser grato porque comemos, ser grato porque respiramos, nós temos que ser grato porque trabalhamos, porque ganhamos o nosso pão no dia a dia. E tudo isso, não é que todas essas coisas, elas acontecem porque Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso para conosco. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então ele vai dizer no 25, ele dizendo, semelhante também, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Né? Ele vai dizer, este cálice aqui, ele tem esse significado. É ele que ratifica o Novo Testamento. Lá no Velho Testamento foi ratificado com sangue de animal. Aqui ele é ratificado, ele é selado, é com o próprio sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a nova aliança. Aqui é a aliança de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos nesta aliança, amado. Nós estamos nesta lei do Espírito Santo de Deus. Nós estamos nessa lei que transmite vida ao nosso ser e não morte, como transmitia a lei de Moisés. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então ficou claro no